Talvez não porque você quer ser maior, mas é pelo amor e pela admiração. Então o livro faz essa colocação. Porque na maioria das vezes a gente só vê a colocação que Eva fez porque queria ser igual a Deus e tal, mas no sentido de soberba, né? E essa colocação que eu vi, que eu achei interessante, que é uma forma também de se pensar, é quando você quer ser parecido, não porque você quer de forma orgulhosa, mas porque você admira. Sabe quando o filho faz parecido com o pai porque ele ama o pai, ele acha bonito, e não porque ele quer ser melhor do que o pai? Então, o livro trouxe essa outra, né, forma de você ver a atitude de Eva, porque a gente sempre questiona, e sempre julga e sempre condena a pessoa dela, né? Aí é uma coisa interessante. A Eva queria ser igual a Deus por ela, não é? Por ela. Por uma desobediência. Nós seremos semelhantes a Cristo por causa dele, pela graça dele, pelo amor dele. Então você vê, seremos semelhantes a ele porque veremos ele como ele é. Né? Então, quer dizer, Paulo diz, sede meus imitadores. Né? Então quer dizer, o que Eva tentou por um jeito errado, nós receberemos por um jeito certo de Deus, diretamente de Deus, sem as nossas forças e sem a desobediência. Né? O problema ali foi a desobediência. Né? Então, pela desobediência, ela queria ser igual a Deus, ela não conseguiu chegar. Nós, pela obediência e a graça de Deus, chegaremos a ser, pela obediência nossa não, pela obediência de Cristo, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então a desobediência do homem e da mulher causou a morte, a obediência do Cristo nos trouxe a vida e vai nos levar a ser semelhante a Ele. Então isso é uma coisa interessantíssima, né? Uma coisa muito importante. E só através dele, não tem outra. Só através dele, não tem outra. Né? Então, nós podemos ver que muitas pessoas falham e muitos ministérios até bonitos que começam com uma boa intenção, eles falham justamente aí. Ele começa como é que fala? É louvável nós sermos piedosos, nós buscarmos as boas obras, nós fugimos do mal, tudo isso é louvável. Mas o que nós temos que saber é o seguinte, nada disso nos salva. Porque o pecado ainda está em nós. Né? A graça, somente a graça de Deus que nos salva. Ainda que for por 1000 anos. Ok? Então Deus vai mostrar isso daqui. Por isso tem 1000 anos e depois Satanás é solto e o seu negócio não era. É porque para dizer que, no caso aí, essa chamada moral da história, né? O homem continua sendo o mesmo. O homem é criatura, o homem fracassou, e fracassa. Então, se nós não formos totalmente dependentes de Deus, você vê, por isso que quando nós lemos aqui em Apocalipse, nós vemos lá os anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor, são totalmente dependentes de Deus. Né? Quando o salmista diz, louvai ao Senhor, vós santos, vós servos que executais as suas ordens. Né? Então os anjos e os santos, nós que somos Igreja de Cristo, executamos as ordens de Deus, não as nossas próprias ideias, nossas próprias coisas, isso não vai. Né? Então, por tudo isso, aqui no final, Deus mostra, olha, tudo isso que o homem tentou impor na terra como justiça, todo pensamento que ele tinha de justiça, eu dei a verdadeira justiça. E eles estão mostrando que não era isso que eles queriam. Eles queriam o poder mesmo. Né? Queriam o domínio sobre as pessoas. Né? E aí diz assim, eu vou só dar uma entradinha aqui diz assim, sairá a enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar para o fim da batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Quem é Gog e Magog? Isso é né? Nós olhamos assim e dizemos, quem será Gog e quem será Magog? Bom, Gog e Magog, todos eles são descendentes de Jafé, onde aparece lá. Né? E eles fundaram cidades, essas cidades estão no norte de Israel. Não sabemos o lugar, as pessoas hoje muitos pesquisam direto onde é. Alguns tomam esse nome para dizer que seria a Rússia, porque a Rússia, você traça uma linha de Jerusalém, vai dar Moscou. Mas é impossível pela etimologia da palavra, Gog e Magog, da Rússia. Porque Rússia vem de uma palavra finlandesa, que significa navegador ou remador, coisa assim. Não tem nada a ver com isso aqui que nós estamos falando aqui. Serão povos que estarão ao norte de Israel, ali vizinhos ali de Israel,
provavelmente povos que odeiam ele, eles que irão se juntar, irão contra Israel, o Cristo lá reinando, centro Israel, o centro da terra. Cristo reinando, essas nações são enganadas por Satanás e vão contra ele para destruir o arraial dos santos, a cidade santa, e Cristo lá. Não vai haver batalha aqui, vai descer fogo do céu. Exatamente. Então nós vamos ouvir sobre isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 38. Depois dos ossos secos. Depois dos ossos secos. Você vê que nos ossos secos, Deus junto Israel faz uma nação. E logo Exatamente, onde já tem, quem foi formado o exército, no 37. Ezequiel, 38. Porque no Ezequiel 37 levantou o exército. levanta o exército, aqui forma o povo de Deus. Por que você levanta um exército? Para você combater. Então o combate já vem no 38. Aí no 38 vem profecia contra Gog. Vamos começar do versículo 14. Depois vocês podem ler do versículo 1 em diante em casa. Nós vamos começar do versículo 14 assim. Portanto, acharam aí? Sim. Olha só, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu, virás do teu lugar do extremo norte, olha só, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. Eu vi a semelhança lá com o Apocalipse, né? No fim dos dias, olha só, no fim dos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Veja que é Deus mesmo que vai trazer eles, usando quem? O próprio Satanás para enganar eles. Você vê que todo o poder está em Deus. Satanás não faz nada sem Deus não ordenar. Ele não tem, eu vou fazer, não vai fazer. Está debaixo do domínio de Deus, né? Aí diz assim, versículo 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos... Só, posso fazer uma interrupção? Pode. A gente não pode deixar aqui, né? Veja bem, ele está falando com uma pessoa no futuro, está falando aqui no presente de uma coisa que aconteceu no passado. Porque Deus está na eternidade, e a eternidade não tem... foi o... Quem foi que disse isso? Eu esqueci, me fugiu o nome do camarada. Mas ele disse assim, que a eternidade é a posse de todos os momentos ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. É a posse agora de todos os momentos, presente, passado e futuro ao mesmo tempo, né? Então isso é a eternidade. Então Deus está na eternidade, uma coisa passado, no presente. 17 aqui, ó, ele está falando aqui em presente, passado e futuro, uma coisa só. Olha só, os meus profetas antigos, por intermédio do meu servo, não foi você que eles falaram, os quais naqueles dias profetizaram durante anos que te traria contra eles. Lá que vou trazer o Gog e Magog. Esses povos que estão se reunindo contra Israel para destruir, no futuro vão se reunir grandes povos aqui e vão contra Israel destruir eles. Mesmo no milênio de justiça. E depois do milênio, no final do milênio. Se acabou no final do milênio, quando Satanás é solto, eles se reúnem e vão. O que aconteceu na Guerra dos 6 Dias? Não tem como. Nenhuma novidade, né? Não. Aí olha só, mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será despertada. No meu zelo e no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele. Apocalipse, cairá fogo do céu sobre ele. Sobre as suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele.
Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Então todos verão, opa, ou foi todo mundo contra lá e olha o que Deus fez, acabou com eles, né? Agora olha só aqui, no capítulo 39, versículo 6. Enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado. Então os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Vê que é muita arma que irá contra Israel. Vai dar para fazer fogo 7 anos. Só de arma? Só de armas. Olha o versículo 10. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão nos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão os que os roubaram, e depois despojarão os que os despojaram, diz o Senhor. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente, na direção do mar, o qual fará parar os que por ele passam. Porque Gog e toda a sua multidão serão enterrados ali, e lhe chamarão vale de Amon-Gog. A casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. 7 meses sepultando gente. Porque ele vai tentar invadir Israel. Porque ele sai juntando nação dos 4 cantos da terra. Que ele puder enganar, ele vai e vai todo mundo contra Israel. Sabendo que o Cristo está lá, 1000 anos reinando. Só que num dia só, que Senaqueribe saiu contra Israel, O anjo do Senhor veio 180 mil. e matou. Num dia só. Agora, como é que você mata 180 mil de uma vez? Quantas pessoas foram matadas no tsunami de uma vez, num dia só? Pois é. 220 mil. Isso contas. Já pensou? Contado. Então, como é que se mata 180, gente? Você viu o temporal que armou hoje agora há pouco? Não, Nós choveu pegamos, Quantos 10 minutos? minutos. 10 minutos. E olha, eu tenho certeza que gente ficou apavorado com o som. Oh, é. Porque- Porque cai pedra. Ué, entendeu? Eu tava lá. Saraiva, enxofre. Rapaz, mata 180 mil. Você já pensou? Então quer dizer, muita gente morre. Porque aqui é o seguinte: aqui no Armagedon teve a batalha. Cristo destrói os inimigos dele com a espada que sai da sua boca. Ok? É a batalha do Armagedon. Aqui não tem batalha. Eles vão para invadir o arraial do santo, desce fogo do céu, mata eles todos. Israel sai, pega as armas todas, faz fogueira durante 7 anos e enterra por 7 meses as pessoas. Então, por que acontece? Aqui nessa batalha final, no milênio, como nós vimos a semana passada, transformarão as suas armas, as suas espadas em arado. Não se ensinará mais a guerra. Então, todas as nações não aprenderão a guerra no milênio. Então, toda arma de guerra, tudo que existe de guerra, vai ser transformado em tratores para a terra, em coisas para fazer terra. Eles vão ter que juntar armas feitas de madeira para ir contra Israel. Por isso que são 7 anos queimando seus escudos de madeira, seus paveses, suas lanças, tudo que eles vão fabricar. Mas é solto por um tempo. Vai dar tempo para eles fabricar todas essas armas de madeira. Vão contra Israel. E não tem guerra. Desce fogo do céu. Mata todo mundo. Então você está falando que esse desarmamento, esse governo único que tanto é pregado aí, também é feito por Deus. Vai ser Da maneira feito- certa. Vai ser feito por Deus da maneira certa. Porque no milênio não vai ter guerra, né? Então isso tudo que eles falam, Imitação. Imitação. Mas nós sempre quis imitar Deus. Né? Veja lá a Torre de Babel, né? Fazemos os tijolos no lugar das pedras e o piche no lugar do cal. Imitação. Né? Tudo isso vem de sempre. Então, foi isso que aconteceu no movimento revolucionário. Cristo não veio, não implantou a paz, nós vamos implantar por nós mesmos. Então, eles usam de todas as maneiras. Primeiro vão implantar a paz matando um monte de gente que não quer a paz. Agora vamos tirar a arma de todo mundo. Agora vamos fazer isso, né? Então, tudo isso é o anseio do homem, primeiro, de querer ser igual a Deus, né? Fazer o que Deus faz, só Deus pode fazer.
E a sede pelo poder. Cadê que alguém inventa algumas coisas para segurar um furacão? Não, não tem como. Devia estar preocupado com essas coisas, né? Quem inventou? Então, olha, foi pouco, não conseguimos acabar no capítulo 20 ainda, porque a semana que vem eu vou falar sobre o trono branco, então. O trono branco e o tribunal de Cristo. Que são duas coisas diferentes, né? Nós passamos pelo tribunal de Cristo, agora pelo trono branco vai passar só os que não foram salvos. Entendeu? Então vamos orar. Passou rápido a aula, né? Não deu pra... Alfredo, Hum?